Você saberia me responder se essa água destilada é capaz de acender uma lâmpada, se ela conduz eletricidade ou não? Ou ainda melhor, por que a gente está tomando banho deve evitar ao máximo corrente elétrica? Por que conduz eletricidade? Ou ainda, menino, vai, cuidado quando for mexer ali atrás do computador porque tem eletricidade. Bota uma sandália. Ou ainda, o que você deve fazer frente a uma pessoa que está tomando choque? Você saberia me responder? Pois é. Muito prazer, sou o professor Moisés Medeiros, sou professor de Química, também sou médico, e hoje eu trouxe o assunto mais importante aí para você entender Química de uma maneira geral. Muito prazer, ligações químicas. Eu dividi aqui, pessoal, em cenário teórico. A gente vai fazer questão, experimento, e depois eu lhe dou um bônus aí. Inclusive, você pode até ganhar dinheiro assistindo aí o final desse vídeo, tá? Pessoal, dinheiro na tela. Se você é pai de pet, não me xingue, certo? Bom, pessoal, vou mostrar esse vídeo aí porque eletricidade é comum, tanto na sua prova quanto na sua vida, seja em química, física, biologia. E aí, não me xingue, tá? Pode acontecer, você achou? Que tu não tem só explicar. Fazer. Pessoal, poderia ter sido verdade, né? Claro que eu não ia fazer isso aí, né? Até porque eu tenho dois cachorrinhos aí, Titi e Flofló. Pessoal, mas poderia ter sido verdade. Os cachorros expostos à eletricidade, né? A condutores de eletricidade, facilmente aí, né? Eles poderiam ter um desfecho aí desfavorável aí, poderiam ter morrido. Então, assim, é muito importante a eletricidade. Vamos começar a nossa aula? Eu quero que você bata o olho ao final dessa minha aula e, olhando para esse cara, eu quero que você me diga se esse cara conduz eletricidade ou não. Se esse cara é covalente, iônico ou metálico. Batendo o olho. 3 segundinhos. Me dê sua atenção. Para isso, pessoal, deixa eu olhar para isso. Para isso, eu preciso encaixar na sua cabeça partes de um assunto que é considerado a mãe da química. É o tripé. Inclusive, já anota isso aí se você quer realmente aprender química aí, seja qual for o seu professor. Tabela, NOx e ligações. Nessa sequência, é a sequência dos 3 assuntos mais importantes de química. Eu posso lhe apostar. Então, eu preciso de tabela para entender ligações, para entender NOx, mas o que eu quero de tabela? De maneira geral, pessoal, a gente divide a tabela periódica em 2 grandes grupos, né? E aí, claro que tem algumas peculiaridades, mas de maneira geral, é suficiente para o Enem. A gente divide aqui, pessoal, do meio para a esquerda. A gente diz que essa galera aqui todinha são os metais, lembra? Alcalino terroso, metais de transição. E os metais, todos os metais que vocês olharem aí, os metais, via de regra, são o quê? Positivos. E os mais positivos estão aqui em cima do frâncio. Todo mundo em cima do frâncio. São os mais positivos. O frâncio é o elemento é o metal mais positivo que existe. E aí eu preciso dessa imagem, lado esquerdo, positivo, certo? Do mesmo jeito que tem um cara que é chamado de normal, existe o contrário de normal. Qual é o contrário de normal? Anormal. Contrário de metal, ametal. Se o metal é esquerda abaixo, os mais metais, né? Porque tudo isso aqui é metal, mas os mais metais, logo, os mais positivos é esquerda abaixo. O contrário de esquerda abaixo é direita acima. O contrário de metal são os ametais. Então, de maneira geral, a gente divide metal lado esquerdo, principalmente esquerda abaixo. E o lado direito, de maneira geral, gente, tem um monte de exceção aqui, mas eu vou esquecer isso, certo? De maneira geral, a gente tem os direitos acima, que são os caras que são ametais, portanto, eles são o contrário de positivos, eles são negativos. Eu preciso dessa visão. Lado esquerdo, positivo, metal, lado direito, negativo, ametal. Claro que tem um monte de peculiaridades, mas como eu disse, de maneira geral. Mas, e o que isso influencia para mim? Influencia um monte de coisa. Quando a gente olha para ligação, para um composto, a gente tem que ser capaz, antes de aplicar as propriedades dele, de dizer se esse cara é metálico, iônico ou covalente. Por quê? A depender de como você classificar, ele vai conduzir eletricidade ou não vai conduzir eletricidade. Por exemplo, ligação metálica, para você reconhecer, pessoal, é a mais fácil de todas. É a ligação que, como o nome sugere, só tem o quê? Metais. Ponto. Já anote isso, tá? É diferente de liga metálica. Liga metálica não é só metal. Liga metálica a gente tem abundância do metal, por isso que é chamada de liga metálica, mas tem aí partes que são ametais, beleza? Liga metálica é uma coisa, ligação metálica é outra. Ligação metálica é só entre metais. E o que acontece? Então, ligação metálica, se é entre metais, todos os metais são positivos, certo? Quando a gente lembra para a base de química, um cara que é positivo, mais um, significa que ele perde um elétron, lembra? Menos o elétron é negativo, menos é negativo. Se é menos um, ele ganha um elétron. Elétron é negativo, se menos um ganha, o mais perde, beleza? Essa é a ideia. Então, se todo mundo metálico é entre metal, todo mundo é positivo. Isso quer dizer que, se todo mundo é positivo, todo mundo perde elétrons. Só que aqui, ninguém ganha. E se ninguém ganha os elétrons eles ficam livres. Por isso que a estrutura da ligação metálica a gente chama de mar de elétrons. Os elétrons estão livres. A gente diz que aqui acontece um trânsito livre de elétrons. Literalmente, eles estão livres. Todo mundo é positivo, todo mundo perde, mas ninguém ganha. E o que acontece? Se você pega o seu dedo e bota na tomada, você vai tomar um choque. Porque dentro da tomada tem fio de cu. Fio de cu é o quê, mozinha? Quer ser? Tá me tirando? Não, gente, fio de cu é fio de quê? Fio de cobre. Se cobre é um metal e os metais, por si só, é a única que por si só tem elétrons livres. Ou seja, o cara conduz ou não conduz eletricidade? Conduz. Sempre que tiver no meio que tem elétrons livres, esse cara vai conduzir eletricidade. A palavra eletricidade lembra elétrons, né? Vem disso, na verdade. Então tem elétrons livres. Eletricidade significa movimento ordenado de elétrons. Se ele tem movimento, subentende que eles estão livres. Pegar a visão? Perfeito. Então ligação metálica é a única que conduz. Inclusive, conduz em qualquer meio. Todos os metais, eles são sólidos, pessoal. Exceto um, que é o mercúrio. Então, viu o metal, ele sempre vai conduzir eletricidade, porque eles têm caras positivos, chamados aí, né? Todo mundo é positivo, todo mundo perde, mas ninguém ganha. Tem um trânsito livre de elétrons. Beleza? É total diferente dos covalentes. Porque a gente viu agora que, vem cá, que o lado esquerdo são os metais. Todo mundo é positivo, todo mundo perde, mas ninguém ganha, porque só tem metal. É totalmente diferente do cara do outro lado. O outro lado, pessoal, ninguém é positivo, então ninguém perde. Aqui os caras são negativos.
né? O contrário. Se são negativos, os caras querem ganhar elétron, só que ninguém dá. Aí o que acontece? Como está todo mundo pertinho ali na tabela periódica, todo mundo tem variação de eletronegatividade muito próximo, às vezes zero. Mas eu quero que você leve que uma ligação covalente é o contrário da ligação metálica. É um composto que, quando eu olhar para ele, se ligação metálica só tem metal, a ligação covalente você vai considerar como sendo sem metal. Mas, mozinha, meu professor escreveu que ligação covalente era hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com a metal, ou a metal com a metal. De certeza, seu professor querido, ele não errou. Mas desse jeito, resolve tudo isso que eu falei aí. Hidrogênio não é metal. Então, sem metal. Resolve todas as situações. Agora, claro que existem peculiaridades, mas isso daqui pro Enem é mais que suficiente, beleza? Metal, só, ligação metálica, o nome sugere só metal. Se eu olhar para um cara, não tem metal covalente. Então, por exemplo, C6H12O6, esse cara tem metal? Aí, mas eu não sei ainda as famílias dos caras, tem nada não. Você vai fazendo com a tabelinha do lado e vai memorizando. Mas, carbono, antigamente chamado de 4A, não é metal. Metal é até o meio da tabela periódica. De 3A em diante, a gente chama de ametal. Tem peculiaridade, gente, aqui é maneira geral, e vai dar certo. Então, carbono não é metal, hidrogênio não é metal, oxigênio é metal? Não. Se só tem metal é metálica, covalente é quando não tem metal. Esse cara é covalente. Aqui tem metal? Não, covalente. É só isso. Você vai fazendo e vai fixando. Agora, se você olhar para um cara e não for nenhum nem outro, é o famoso tiquinho. Quem é tiquinho, mozinha? Tiquinho de um, tiquinho do outro. Uma ligação iônica, como o nome sugere, é uma ligação entre íons. E quando a gente fala íons, a gente tem cargas. Existe a carga positiva e negativa. Então, quando você olha aqui, uma ligação iônica é entre um cara que é metal e um cara que é ametal. Existem casos que é entre hidrogênio, mas foda-se. Por quê? Metálica, só metal. Covalente, sem metal. Iônica, é por exclusão. É metal ligado a outra coisa. Pode fazer desse jeito. Algumas vezes tem metais de transição que querem dar uma dor de cabeça, mas aí são outros 500. Tem várias saídas aí que a gente tem nas questões para deduzir se é um ou outro. Isso daqui resolve a vida do Enem aí 100%. Tudo bem? Bora ver isso aqui na prática. A gente começou essa questão e eu prometi para vocês, obrigado, que vocês iam ser capazes de olhar para esse composto e dizer se ele é metálico, iônico ou covalente. Qual é a única pergunta que você vai fazer? Esse cara só tem metal? Porque se só tiver metal, metálica. Se não tem metal, covalente. Se for os dois juntos, no caso vai ser iônica. Então, quando você olha aqui, o hidrogênio não é metal. O oxigênio não é metal. Isso aqui é carbono. Carbono não é metal. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Se não tem metal, welcome, muito prazer. Meu nome. Covalente. É só isso. Beleza? E aí você vai treinando, vai treinando e vai treinando. Mozinha, agora, em relação à eletricidade. Olha esse vídeo aí. Eita, acabou que não tem aí, mas esse vídeo aí, pessoal, o cara vai tomar um choque. E como é que ele toma um choque e não tá na água? Ele toma um choque porque esses fios são fios de quê? Fio de cobre. Ligação metálica conduz, de todo jeito. Agora, quando você olha para a bota dele, opa, bota, sandália, moisinha, bota, sandália, não conduz eletricidade. Se ligação metálica conduz eletricidade, porque tem metal. Se o cara não tem metal, é o contrário. Se metal conduz, os ametais não conduzem. Então, os covalentes, eles não conduzem eletricidade. Como eu mostrei para vocês, eles estão todos próximos na tabela periódica. A variação deles é pequena, pequenininha. A gente diz que é menor do que 1,7. Baixa. Baixa de tal forma que ninguém dá, ninguém ganha, estão próximos. Aqui um olha pro outro e diz, Moisinha, vamos se ajudar? Moisinha, bora compartilhar. Tá todo mundo querendo, mas ninguém consegue. Então aqui acontece um compartilhamento de elétron. Um elétron de um se ajuda com o elétron do outro. Se eles compartilham, os elétrons estão presos na ligação entre eles. Se estão presos, não conduz eletricidade. Sempre que eu tenho elétrons livres, conduz eletricidade. Então covalente, tramontina, não conduz eletricidade. Porém, a química é muito grande. E algumas situações faz com que conduza eletricidade. Mas qual é a situação que pode conduzir eletricidade? Qualquer situação que gere elétrons livres. Os covalentes, a gente tem duas que eu quero chamar a atenção. E para a prova, é mais que suficiente. A gente tem um cara que começa com H, ligado a metal. Esse cara é chamado de ácido. Se eu tenho um ácido na presença da água, esse cara forma íons. Por um processo que a gente chama de ionização, porque eu estou formando. Se eu estou formando, ação. Ação é formação, formação de íons. Aí aqui sim, na água, a água entra e separa, formam-se os íons, por um processo que chama de ionização. E se eu tenho íon na água, o cara está perdendo elétrons. Ou seja, os elétrons estão livres. Então, não conduz. Mas, se for ácido e tiver na presença da água, conduz eletricidade, a gente vai fazer os experimentos. A outra situação que pode acontecer é uma situação que é um pouquinho mais aprofundada, já eu mostro, que é quando a gente tem uma estrutura semelhante ao carbono grafite. Grafite, lápis, grafite. Esse carbono grafite, ele tem uma historinha aqui de duplas alternadas, né? Que é dupla, simples, dupla. Essas duplas alternadas faz com que aqui dentro dele tem uma ligação muito forte, que eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, vocês. Qual é a ligação muito forte, mozinha? A ligação muito forte entre elas, por isso aí a gente falou, eu vou enxugar no final. Essa aqui é muito forte. É a primeira que é formada, né? É a ligação chamada de ligação sigma. Nos covalentes, quando você olha, quando a gente tem um traço só que é uma ligação simples, existe essa sigma. Essa sigma eu quero que você visualize, ela se toca. A gente diz que tem uma interpenetração frontal, eles se cruzam. É totalmente diferente da pi. Se você olhar, aqui a gente tem na pi uma nuvem de elétron. Aqui, em cima e embaixo, somando, dá uma pi. Ou seja, a pi, quando você olha, ela não se toca, é fraca. E quando você olha para sigma, aqui tem um cruzamento. Aqui, oficial, eles se tocam. Mozinha, e o que acontece por ter essa pi e essa sigma? Acontece o quê? Né? Tudo que eu falei tá aí. Acontece que, quando eu tenho essas alternâncias das duplas,
a gente tem a estrutura, por exemplo, aqui do grafite. Sempre que eu tenho dupla, simples, dupla, na minha cadeia carbônica, por exemplo, a gente tem essa alternância dos elétrons. Porque eu lhe mostrei agora que os elétrons, na ligação π, é muito fraco. Eles ficam livres. Se eles ficam livres, muito prazer. Vem cá, amor. Se os elétrons ficam livres por conta da ligação π, se os elétrons ficam livres, conduzem eletricidade. Inclusive, já caiu na sua prova se isso aqui estava envolvido com cor. De certeza. Porque luz e cor andam juntos, né? E para ter eletricidade, só para resgatar um conceito, é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr diz pra gente que quando um elétron vai de uma camada de fora para uma camada de dentro, ele libera energia na forma de pacotes luminosos que a gente chama de fótons. Então, se ele muda de camada, ele está livre. Se está livre, luz. Luz conduz eletricidade. Então, metal sempre conduz, é o mais fácil de todos. Covalente não conduz, está peso. Só conduz em duas situações, quando é ácido e está na água, porque aqui se formam-se íons, e quando tem uma estrutura semelhante ao do grafite, que tem essas duplas alternadas que, por conta da π, permite que esses elétrons fiquem aí livres, portanto, conduzem eletricidade. Vai fazer esse experimento. Enfim, falta aí a iônica. E quando a gente olha para a ligação iônica, é a mais fácil de todas, eu diria. Porque é entre íons, o nome sugere isso. E um exemplo, por exemplo, que a gente tem, o mais comum é o sódio de cozinha. A gente tem um metal que é o sódio ligado a um A metal. Aqui, pelo que a gente viu, metal é positivo e o A metal só pode ser o quê? Negativo. Aqui sim, senhoras e senhores. A gente tem um cara que é positivo e um cara que é negativo. Aqui, um dá e um recebe. E já fica o questionamento, eu queria que você me respondesse. Você acha que esse cara conduz eletricidade? Pois conduz. Por quê? Um tá dando, né? Se tá dando, tá livre. Pois é. Mas aqui, um dá e um recebe. Se um dá e um recebe, tem um trânsito, né? A gente tem aqui, na verdade, uma transferência, uma doação de elétrons. Então, se eu dou e um cara recebe, os elétrons estão livres? Não estão livres. Eles não conduzem eletricidade. Porém, existem situações que faz com que aqui os elétrons ficam livres. Duas situações que eu quero chamar a atenção, que é mais que suficiente. A gente tem a situação que eu tenho um composto iônico na água, que aqui eu já tenho os íons, e a água entra aqui, né, e consegue separar eles, por um processo que a gente chama de dissociação. Os elétrons estão livres. Na água, se está livre, conduz eletricidade. Então, composto iônico na água conduz eletricidade, ou se ele tiver fundido. Fundido é o que, moisinha? Derretido, né? Se eu conseguir derreter ele, ele também vai conseguir conduzir eletricidade. Beleza? Show de bola. Perfeito. Pessoal, antes de eu fazer o experimento, se a gente encerrar, eu trouxe aqui uma questão. Pode botar a tela chama. Eu queria que você desse um pause e tentasse fazer essa questão sem mim. Uma questão aí que fala: energia química tem sido utilizada para converter energia solar em hidrogênio por meio da quebra fotocatalítica da água usando semicondutores como fotocatalisadores. Nesse sentido, polímeros microporosos conjugados são materiais capazes de realizar essa conversão energética, uma vez que têm propriedades eletrônicas interessantes. CPMPS, como TBN, TBN, cuja estrutura está mostrada na imagem. As características estruturais do TBN e TBN fazem com que ele seja classificado como composto. E aí, quando você olha assim, Moisa, ele diz que conduz eletricidade, já não pode ser covalente. Pode sim. Desde que seja um ácido na água, ou tenha as duplas alternadas, que é o que a gente consegue ver aí ao longo dessa cadeia. Beleza? Outra. Esse cara aí, quando você olha para ele, não tem metal. Você vê algum metal aí? Aí só tem carbonos e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, muito prazer, meu nome, covalente. Tudo bem, pessoal? Eu já caiu várias vezes aí na sua prova. E eu queria encerrar. Vou desafiar vocês agora com 15 experimentos. Pessoal, o que eu trouxe aqui pra gente brincar, certo? Aqui a gente tem um sistema que está conectado por uma extensão na tomada. Então a gente tem uns elétrons vindo ali da tomada, certo? E passando aqui por esses 10 fios de cobre. E aí, por que a lâmpada não está acesa? Você está passando pelo fio de cobre. Muito provavelmente você perguntar para alguém vai chegar e vai dizer: Mozinha, não está aceso porque é um sistema aberto. Pois é. Mas na verdade, se você for olhar numa visão mais diferente em relação a isso, aqui entre eles tem alguém. Quem é que está entre eles? É o ar atmosférico. E o ar atmosférico, eu vou ficar sempre colocando aqui, tá, gente? A composição dos caras, e aí você deduz se conduz ou não. Aqui a gente tem O2 e N2. O ar atmosférico, O2 e N2. Nenhum deles é metal. Se nenhum deles é metal, é covalente. Então aqui, entre eles, a gente tem ar. Se tem ar e é covalente, não conduz. Logo, não ia conduzir eletricidade. Agora, se eu tiro o ar e junto os fios, conduz eletricidade. Beleza? Beleza aí? No caso aí, é a única que conduz, porque metal é a única que conduz. Outro exemplo que eu trouxe pra gente é a latinha de alumínio. A latinha de alumínio, quando você olha, ela, se acender a luz, é um metal. E alumínio é um cara que eu quero que você chame a atenção. Por quê? O alumínio, ele tá do lado dos ametais, mas ele é um metal. Por isso que eu trouxe esse experimento. Bom, pessoal, eu trouxe aqui outro exemplo. A gente tem aqui água mineral. Água mineral é água mais sais minerais. Aqui, se você perceber, ela acende. Só que se você for ver, ela acende, mas não acende muito. Ela acende pouco. Tem pouco elétrons livres, mas conduz. Mas conduz por conta da água? Não, é por conta dos minerais. Tudo bem? E aí, se for água pura, água destilada, não iria ligar essa lâmpada. Beleza? Água pura não conduz. Acaba aí não conduzindo eletricidade. Outro exemplo que eu trouxe aqui é sacarose. Sacarose é açúcar, certo? E a fórmula geral que a gente usa para açúcar, para você lembrar para a prova, é a da glicose. C6H12O6. A letra é feia, mas vai se acostumando. Aí me diga aí, açúcar na água conduz eletricidade? Resolva essa charada para mim. Mas eu não sei, deixa eu ver. Tem metal aqui? Não. Se não tem metal, covalente. Covalente conduz? Não conduz. Vou botar aqui dentro para você ver. Ó. Conduziu eletricidade? Tá vendo os dois aqui? Ó? Conduziu? Não conduziu. Beleza? Bom, vou agora fazer outro experimento com vocês. Eu trouxe aqui pra gente cachaça. Mozinha, tá querendo ser cancelado? Não. Cachaça, pessoal, né? Foi um aluno nosso que deu aí, Alessandro, certo?
E para vocês conseguirem responder se cachaça conduz ou não a eletricidade, você tem que saber a fórmula da cachaça. Eu vou botar aqui, é o etanol, né? Que muda dos álcools é a porcentagem, a concentração deles. Esse aqui é a fórmula do etanol. Conduz ou não? Né? Tira isso aqui do meio, mozinha, tira aí. Tem metal aqui? Não. Se não tem metal, covalente. Covalente conduz? Não conduz eletricidade. Beleza? Bora ver se conduz ou não. Bom, coloquei aqui dentro. Coloquei aqui dentro. Ligou a lâmpada? Tá vendo os dois aqui embaixo? Ó? Não ligou a lâmpada. Ou seja, cachaça não conduz eletricidade. Também presta o vidro? Professor, e o vidro, professor? Pessoal, de maneira geral, a gente pode escrever o vidro com SiO2, que é um dos constituintes aí do vidro, certo? Tem metal aqui, mas eu não lembro do silício. Tem nada não, mas deixa eu lhe dizer. Silício não é metal. Se não tem metal, esse cara conduz eletricidade? Bora ver. Vou ligar aqui no vidro. Ó. Liguei no vidro. Conduziu eletricidade? Não conduziu. Ou seja, covalente não conduz. Agora, trouxe pra gente alguns casos de covalente que conduz. Quais são os casos que conduz, pessoal? É quando for ácido, e aí eu trouxe um ácido que eu quero inclusive que você anote, que é o ácido acético, famoso formador de vinagre. E ácido, né? Deixa eu botar a fórmula aqui. Ácido, pessoal, quando ele está na água, vale a pena, mozinho, guardar a fórmula do ácido acético? Vale. Mas quando você estudar orgânico, você vai ver que seu professor vai lhe ajudar bastante. Esse cara não tem metal, mas ele libera H+. Ele é um ácido. Se ele é um ácido, conduz eletricidade? Conduz. Na água, conduz. Porque sofre ionização. Beleza? Agora, tem ele e tem um do seu estômago, que inclusive, eu queria que você anotasse. O do seu estômago é o HCl, né? Inclusive caiu no Enem recentemente, é o ácido aí muriático, extremamente forte. Nem se compara, pessoal, com ácido acético, tá? Isso aqui é muito forte. Então, se é muito forte, vai perder muito elétron, vai ter muito mais condução de eletricidade. Olha a diferença, depois você volta os vídeos e vê qual dos dois ácidos brilha mais, beleza? Então conduz, né? Ácido aí a gente tá vendo que conduz. Traz o prato, por favor. O último dos covalentes, né? E aí tem só mais 3, que eu trouxe, é o que já caiu na sua prova. É o grafite. E não necessariamente precisa ser grafite. É o que tem, né? Botar aqui. É o que tem a estrutura do grafite, que são essas duplas alternadas, né? E aqui no prato tem grafite, certo? Acho que vocês conseguiram ver aí. Mozinha, bora ver se conduz, mozinha, bora. Conduz ou não conduz? Conduz. Beleza? Mesmo sendo covalente. E aí vale a pena demais você trazer esses dois. Agora, estou diante do NaCl. NaCl é o famoso sal de cozinha. Conduz eletricidade? Poisinha. Sal de cozinha é um composto iônico. Se é composto iônico, conduz. Não conduz. Um dá e um recebe. Não conduz. E aí, com experimentos, você vai fixando. Conduz. Não brilhou. Agora, obrigado. O outro. Se eu boto esse sal na água, que é o que eu vou fazer aqui para vocês, aqui sim, vai sofrer um processo que é chamado de dissociação. Vai fazer com que os elétrons fiquem livres, pode conduz eletricidade. Perfeito? Bom, e eu trouxe um desafiador. Se eu perguntasse para vocês se a água sanitária conduz eletricidade, você saberia me responder? Mozinha, bota a fórmula da água sanitária? Boto. Mas é um composto importante, tá, gente? Tratamento da água, né? Ele é que realmente mata as bactérias por oxidação, por conta do cloro. Não é vinagre, que muita gente pensa por aí. Então, água sanitária é hipoclorito de sódio. NaClO. Se eu der a fórmula, já é para você ser capaz de me responder se conduz ou não. Mozinha, tem metal ou outra coisa? Conduz. Não conduz. É iônico. Só conduz se está na água ou fundido, derretido. Então, aqui, como ele está na água, toda aqui, irmão. Aqui, como ele está na água, ele vai conduzir eletricidade. Beleza, pessoal? Show de bola? É isso. Espero que tenha feito sentido. Vai lá no nosso canal Telegram. Preparei uma lista exclusiva para vocês desse assunto. Lista quente, questões aí do Enem. E se você quiser ganhar os 10 mil reais, sabe que a gente lançou essa semana aí um simulado que vai premiar o primeiro lugar com 10 mil. Segundo, 2 mil. Terceiro, R$1.000. Vai ser um simulado ao vivo, tá? 40 questões no formato do Enem. Tá lá no meu Instagram. Vê lá, lê. As pré-inscrições estão abertas, porque a gente tem uma quantidade limite que suporta aí pra gente fazer ao vivo. Beleza? Tamo junto de verdade. Já se inscreve, manda pra alguém se você gostou. E toda quarta-feira tem vídeo nosso. Tamo junto de verdade. Valeu!